Fala pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula aqui do canal. Eu escolhi um tema bem relevante dentro da engenharia civil, que precisa ter em toda obra, todo empreendimento que você for fazer, você precisa fazer a terraplanagem, tá? A terraplanagem, ela serve para você preparar o seu terreno para a execução de uma obra. Então você faz o nivelamento dele. Você faz tira a terra, coloca a terra para deixar ele nivelado. E isso é importante, pessoal, porque evita certos problemas estruturais após a execução de um empreendimento. Por exemplo, você tem vários casos aí de deslizamento, casos de problemas de drenagem, onde o desnível não está adequado para fazer o escoamento da água, né, quando chove, enfim. Então, é por isso que é importante fazer a terraplanagem de um terreno ao iniciar uma obra, tá? Então, hoje a gente vai aprender a calcular uma parte aqui do volume de corte e aterro. Na verdade, a gente vai parar na cota de compensação e na aula seguinte a gente vai terminar esse exercício aqui que eu deixei aqui como exemplo, tá? Então, eu vou começar a explicar. Eu peço para vocês, por favor, que se inscrevam no canal, tá bom? E dê o seu like também, porque vai ajudar bastante. É um início difícil, complicado, ter que conciliar trabalho, estudo e um projeto pessoal meu de melhorar a minha comunicação, de aprender a mais coisas sobre engenharia civil, estudando dessa forma. Então, acho que vai ser um conjunto muito bom para mim e e que eu pretendo continuar por um bom tempo com esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular o volume de corte e aterro com uma área regular. Esse terreno aqui, é um retângulo, né? Então, é a maneira mais tranquila assim de começar. Depois nós vamos estudar o volume de corte e aterro de áreas irregulares e volume de corte e aterro com declividade, seja de áreas regulares ou irregulares, tá? Então, assim, eu deixei anotado aqui, né, objetivos, e aí eu fiz um desenho aqui para ilustrar bem o que nós vamos fazer. Então, nós vamos calcular a parte onde nós vamos remover a terra e a parte que nós vamos colocar terra, né? Então, o mesmo volume de corte que a gente vai ter de terra no terreno tem que ser o mesmo de aterro. Essa é a lógica do cálculo, tá? Então, nós precisamos calcular a cota de compensação, que é o nível desejado, para que o volume de corte seja praticamente o mesmo que o volume de aterro, tá? Aí que eu deixei depois para, né, calcular o volume de corte e aterro, e eu deixei em observação aqui que os volumes de corte e aterro precisam estar alinhados, quase iguais. Então, no final da conta, a gente precisa verificar isso. Se não tiver, se não tiver quase igual, como eu deixei aqui, quer dizer que a nossa conta não está certa. Então, em algum ponto a gente vai errar. E é um cálculo extenso, por isso que eu vou fazer em partes esse vídeo, tá? Primeiro a gente vai aprender a calcular a cota de compensação. Então, eu deixei anotado aqui algumas fórmulas da cota de compensação e da seção que a gente vai ter que
calcular cada seção aqui, ó, A, B e C. O volume total de corte e o volume total de aterro, tá? Eu vou dar mais ênfase para esses dois aqui primeiro, né? Que é a cota de compensação. Então, vamos começar a calcular aqui. Percebe que aqui, ó, vamos dar uma importância aqui nesse terreno. A gente precisa ter noção de que cada ponta aqui, ó, já tem determinado aqui as estacas. Então, cada ponto aqui tem uma estaca. A distância entre as estacas é 10, tá? 10 metros. 10 metros. E aqui, esses números aqui são as nossas cotas do terreno atual, tá? Então, cada ponto aqui tem a sua cota. Bom, tem duas formas de calcular o volume ou melhor, a cota de compensação, que são o método das alturas ponderadas, tá? E o volume e o método das áreas da seção. Vou começar pelo método dos pesos ponderados, tá? Então vamos lá. A gente precisa primeiro analisar o terreno aqui. A gente vai definir peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, tá? O peso 1 vai ser... a gente vai pegar aqui as cotas, aonde esses pontos aqui situam-se apenas em um quadrante. Então, nesse caso aqui, no terreno aqui, ó, calma aí. No caso aqui, no peso 1 seria onde situa-se um ponto. Então, aqui é um peso 1, aqui também vai ser peso 1, aqui vai ser peso 1 e aqui vai ser peso 1. Então, sempre nas bordas aqui, nesse caso desse terreno, vai ser nas bordas, vai ser nas pontas, né? Nas pontas. Então, a gente vai separar aqui, eu vou fazer uma tabela escrito P1, P2, P3 e P4. Tá? 52,9, 48,4. Aí a outra ponta aqui, 46,2 e 50,6, tá? Então, são esses 4 pontos aqui que a gente vai usar no P1. Agora no P2. No P2, ele fica nas bordas aqui também, só que fica no meio, né? Porque, no caso aqui, ó, o 51,7, ele está ligando esse quadrante aqui e esse quadrante aqui. O 51,2 está ligando esse quadrante aqui e esse quadrante aqui também. Então a gente vai anotar seguindo dessa forma, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai anotar o 51,7. Deixa eu só posicionar aqui para ficar bonitinho. Aí, 51,7. Aí o segundo é 51,2. 49,7, tá? 51,7, 51,2, 49,7, tá certo. 47,5, que é o de baixo ali, né? Então a gente tá pegando aqui. 47,6 e o 49, né? Então ao todo vão ser
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos conferir se tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade de cotas. Agora o P3. Vamos ver se a gente tem P3 aqui. Não tem, né? Não tem. Então, a gente vai pular essa parte aqui, que não vai colocar nada. Não tem nenhum ponto aqui que liga 3 quadrantes só. Então, só vai ter no P4, que aí são esses dois aqui, certo? Ó, são esses dois aqui, 50.3, 48.3. Então, vamos colocar aqui as duas cotas que é o P4. Então, a gente vai fazer a ponderada dessas cotas aqui, né? Então, começando pelo P1, tá? Então, a gente vai somar P1 e multiplicar por 1, né? Então, vai ser só a soma. Então, é 52.9 mais 48.4 mais 46.2 mais 50.6, tá? Então, vai ser um total de 198,1. Bom, agora vamos calcular o P2. O P2 a gente vai fazer a soma e multiplicar por 2, tá? 51.7 mais 51.2, 49.7, 47.5, 47.6 e 49. Tudo isso multiplicado por 2. Então vai ser um total aí de 593,4. E agora o P4, já que o P3 não tem, você soma e multiplica por 4. Então é 50.3 mais 48.3 vezes 4, 394,4. Então, agora a gente calculou o P1, o P2 e o P4. E agora a gente vai usar a primeira fórmula aqui, ó, que eu deixei anotado. Então, é CC igual a somatória de pesos. Então, a somatória de pesos é o que a gente acabou de calcular aqui, só que a gente vai somar tudo que nós encontramos. Então, é 198,1 mais 593,4 mais 394,4, certo? Fecha parênteses. Tudo isso dividido pela somatório de do número de estaca, da quantidade de estaca. Então a gente tem. Só que a quantidade também é ponderada, tá? Então a gente tem 4 aqui, ó. Então aqui vai ser 4 estacas, mais. Aqui são 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 vezes 2, 12. Então, 4 mais 12, mais 2 vezes 4, 8. Então, é isso aqui, certo? Então, o nosso CC vai estar montado. Agora é só colocar na calculadora e ver quanto que dá o resultado. Então, a nossa cota de compensação vai dar um valor de 49,412 metros, tá? 49,412. Então, esse resultado aqui vai ser muito importante para a gente continuar o cálculo, tá? Então, a gente vai usar essa cota de compensação para
para dar seguimento no cálculo de volume de corte e aterro, tá? Então é muito importante ao calcular isso aqui, ter muita atenção no que você está fazendo, você analisar, ver, rever, para não errar, porque se você errar, você acaba perdendo tempo de tentar refazer a conta e geralmente você se confunde bastante. Então, o segredo para calcular os volumes é ter bastante atenção quando você for pegar para fazer. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Esse foi o primeiro passo que a gente deu para calcular o volume de corte e aterro, fazendo o primeiro método da cota de compensação. No vídeo que vem, nós vamos aprender a calcular a cota de compensação usando outro método e damos prosseguimento com os outros cálculos para encontrar o valor final do volume de corte e aterro, tá bom? Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva. Falou!